Foi só eu dizer que ia botar meu celular no ar aqui, que já arrumaram aí. É o que eu digo, eu fiquei chamando alguns minutos aqui e não tinha ninguém para me atender. Tá? Eu sentei aqui e fiquei chamando, não tinha ninguém para me atender. E agora a mesma coisa. O problema no computador e no telefone do Deltan. Sabe qual a chance disso acontecer? É a mesma que eu tenho de ganhar na loteria. Pô, liga 15 minutos antes pro cara e vê se está funcionando o raio do aparelho do cara. Os caras falaram com o robô de Marte umas 15 vezes hoje. Com as sondas espaciais umas 18. Até com a sonda chinesa conseguiram falar. Você acha que não vão conseguir falar com o Deltan aqui em Curitiba? É o aparelho dele, é o computador dele. Tá bom, é o computador dele. Liga por telefone. É o telefone dele também. Daqui a pouco vão dizer que o Deltan tá com problema. Ele, Deltan. Bom, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. O senhor está com um retorno aí. Eu queria que o Agostinho lesse esse escárnio que ele abriu o nosso programa de hoje, que é bom para começar a nossa entrevista. Agostinho, por gentileza, coloca para o doutor Deltan o que você acabou de ler para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, procurador. A história é a seguinte, foi uma votação recorde. Em 24 horas, a Câmara Federal aprovou, por maioria absoluta, juntando partidos de esquerda, de direita e de centro, um projeto que praticamente acaba com o crime de improbidade administrativa. Grosso modo, agora para ser condenado, qualquer ente público, qualquer funcionário, político, enfim, tem que o Ministério Público e a Justiça provar que houve intenção, que houve dolo na prática de um crime que interfira na ação pública, que provoque prejuízo, que cometa alguma ilegalidade, cometa alguma imparcialidade. E, para além disso, se ao final não ficar provado que houve intenção deliberada do acusado, o Ministério Público pode ter que ressarcir financeiramente esse político que foi acusado. O ladrão. Basicamente é isso. Pode ressarcir, tem que ressarcir o ladrão. Mais ou menos, eles não querem só acabar com a Lava Jato, como já praticamente acabaram com a Lava Jato. Eles querem acabar com qualquer oportunidade que tenha de você combater a corrupção no Brasil. A Câmara votar um projeto desse é um escárnio, é um absurdo. E provavelmente passa no Senado também, porque esses caras não estão nem aí. Não adianta a gente chiar, fazer movimento nacional, brigar, porque é possível que eles acreditam tanto na impunidade, mas tanto, e por isso que o fim da Lava Jato já praticamente decretado, não adianta falar que não acabou, porque acabou. Até o agente investigador vai ter medo de investigar hoje, para não cair na lei de abuso de autoridade, entendeu? Até os procuradores, os juízes vão ter um certo receio de julgar improbidade de político, né? Peculato ou coisa parecida, mau uso de dinheiro público, corrupção mesmo, não é? Corruptores e corrompidos, né? Que eles não querem deixar nenhum espaço aberto, como essa lei da improbidade. Moral da história, é mais ou menos como você chamar o VAR, né? Para a corrupção. Chama o VAR para a corrupção, é mais uma oportunidade de você chamar o VAR para a corrupção. Como é que você pode saber se o cara teve intenção de roubar ou não? Aí você é o caso que nós tivemos aqui, doutor. Havia uma empresa da prefeitura aqui de São Paulo guinchando um carro na frente da casa de um cidadão, carro do cidadão, uma empresa contratada pela prefeitura para fazer poda de árvore, para fazer recapeamento, para fazer uma série de coisas. Ganha todas as licitações, não é? E aí pegam essa empresa, um caminhão da empresa, Nova Era, guinchando um carro do sujeito na porta da casa dele e o porteiro do prédio dizendo assim, calma aí, esse carro não está abandonado, o rapaz está comprando peças, ele mora aqui, né? Vou chamá-lo. Nem ouviram, levaram o carro aparece dias depois que o dono do carro, o Marcos, ele rodou 3 subprefeituras da região, não tinha nenhum pedido para guinchamento do carro dele. Não tinha aquele aviso que tem que ter no carro, que o carro pode ser guinchado a qualquer momento se não for retirado. Então o carro foi furtado, o carro foi encontrado nem em pátio de lugar nenhum da prefeitura. O uso de carro da prefeitura, que trabalha para a prefeitura,
com um funcionário que trabalha para a prefeitura. O carro foi abandonado numa rua erma, estava sendo já depenado e furtaram as placas. Aí cai na delegacia. O delegado vai e lavra um boletim de ocorrência com um encontro de carro abandonado. Eu disse, olha, isso é uma barbaridade. Apelei à Secretaria de Segurança Pública e ao doutor Sarrubo, que é o Procurador-Geral do Estado, apelei ao Ministério Público e à polícia que aquele boletim tinha que ser mudado, que não podia ser, quer dizer que qualquer um que rouba agora, aí o cara chega, os dois caras que furtaram o carro, chegaram da delegacia e falaram, olha, nós nos enganamos, infelizmente a gente não queria pegar aquele carro. É a mesma coisa que está acontecendo com essa lei da Câmara dos Deputados, a mesma coisa que vai acontecer, o Senado aprovando e vai aprovar, hein? É possível que aprove. Agora, é a mesma coisa. Como é que você vai saber se o cara teve a intenção de roubar ou não? O cara pode falar assim, não, eu me enganei. Eu peguei 2 bi, mas, sinceramente, eu não tinha intenção disso. Absolutamente, eu não tinha intenção. Pô, não é que nem pênalti isso, intenção ou não intenção. A corrupção é um dos grandes males do país. Só é menor o estrago da corrupção no Brasil do que a evasão fiscal, que é outra desgraça que o Brasil enfrenta. A corrupção é uma coisa terrível. Bom, o senhor que durante muito tempo representou a força da Lava Jato aí em Curitiba com o ex-juiz Moro, o que é que tem a dizer sobre essa barbaridade votada lá na Câmara dos Deputados? Datena, vocês estão absolutamente corretos. A reação de grande parte da classe política diante da corrupção não foi combater a corrupção, fazer mudanças para reduzir, para desestimular a corrupção. Não foi isso. A reação de grande parte da classe política foi fazer mudanças para garantir que a corrupção continue acontecendo sem que sejam incomodados os seus autores, sem que os criminosos sejam incomodados. Essa é a reação que a gente está vendo, em grande medida, acontecer no nosso país, infelizmente. Nós precisamos retomar essa pauta anticorrupção como sociedade e nos articular para que seja diferente, para barrar retrocessos e para garantir avanços. Eu não posso deixar de começar agradecendo também, Datena, você pela oportunidade de estar trazendo esse importante tema para discussão, um tema que você sempre traz, tão importante para o nosso país, e de cumprimentar e dar um bom dia para todos os telespectadores. Bom dia ao senhor. Agora vamos fazer parte aqui do advogado do diabo para tentar explicar a situação. Né? Então vamos lá, vamos usar os argumentos de quem usa a lei para dizer que nessas investigações o limite foi ultrapassado. Então, a gente vai lá, pega a condição coercitiva do ex-presidente Lula. Ou então, por outro lado, a delação premiada do Palocci para ficar nessas duas posições aí. Há coisas que durante a Lava Jato poderiam ter sido evitadas ou não. Eu vou fazer essas colocações, que não são colocações com as quais eu concordo, porque eu acho que esses políticos ladrões estão tentando acabar com a Lava Jato mesmo. Mas alguns dos argumentos favoráveis aos antilavagistas estão aqui. Então é melhor você perguntar o princípio do contrário para saber o que o senhor pensa disso. Com certeza, Datena. Veja que, de um lado, nessas narrativas sobre a Lava Jato estão alguns procuradores, alguns juízes e alguns policiais. Do outro lado, estão centenas de políticos em partidos que são ramificados por mais de 5 mil municípios brasileiros. Então é normal que surja uma série de narrativas que desvirtuem, que deturpem o que aconteceu na operação. Quando a gente fala, por exemplo, da condução coercitiva do ex-presidente Lula, o que se aplicou em relação ao ex-presidente, que foi fazer a condução coercitiva, foi o que já tinha se aplicado em relação a 116 investigados da Lava Jato antes dele. O que se fez foi simplesmente aplicar o mesmo padrão para ele que se aplicou em relação a todas as outras pessoas da Lava Jato. Nós temos uma visão de que a lei deve se aplicar de modo igual para todos, seja a pessoa uma pessoa com baixos recursos, que não tem um poder econômico, que não tem um poder político, seja essa pessoa um ex-presidente, um ex-deputado, um ex-senador ou um senador-deputado, quem quer que seja. Essa é a nossa perspectiva. Por isso que a condução coercitiva foi realizada como se ele não tivesse sido ex-presidente, como se ele não tivesse importância política. Só que o que a gente viu foi uma imensa reação em relação a isso. Em relação à delação do Palocci,
O que nós vimos foi alguém que pertenceu a um dos grandes partidos, assim como outros políticos de outros partidos vieram e colaboraram com a justiça, esclarecendo os fatos, assim como empreiteiros, empresários vieram e colaboraram, explicando os fatos. Uma das pessoas vinculada a um partido veio e reconheceu, disse, olha, realmente existia esse esquema, era assim que funcionava, e essa colaboração foi tomada em conta junto com outros elementos que comprovaram os crimes para emitir algumas das condenações. Agora, a colaboração premiada nunca é um ponto de chegada, é sempre um ponto de partida. A gente parte dela para conseguir outras provas e, sendo essas provas robustas o suficientes, aí sim produzir a condenação. Um ponto que ficou polêmico nessa questão da delação foi o fato de que se levantou o sigilo de uma parte dela em um determinado momento que era antes das eleições. Mas era um de mais de 10 termos da delação. Não se levantou sigilo de toda a delação. E é normal que parte da delação vão se tornando públicas conforme as investigações vão acabando, conforme você vai apresentando acusações, conforme se chega um momento em que os réus precisam se defender, eles precisam conhecer o que está sendo apresentado contra eles. Então foi algo que, a meu ver, fez parte do desdobramento natural das investigações e dos processos. E, Datena, como você bem colocou, o que a gente está vendo, essa reação política, como aconteceu ontem, essa aprovação, essas mudanças da lei de improbidade, não são coisas que corrigem aquilo que é apontado como supostos excessos da Lava Jato. Não. O que acontece é destruir os próprios instrumentos de combate à corrupção que estão aí desde a década de 90, como a lei de improbidade. E o problema vai bem além de você exigir dolo. Exigir dolo, como você falou, de modo muito perspicaz, muito correto, traz uma grande dificuldade para você provar a improbidade administrativa, que nada mais é do que um desvio, uma ilegalidade no exercício da função pública. Os problemas são muito maiores. Veja o que eles fizeram ontem, Datena. Ontem, eles estabeleceram que existe um prazo prescricional muito reduzido, mas tão reduzido, que se a lei valesse hoje, todas as ações de improbidade da Lava Jato seriam extintas por prescrição, assegurando a impunidade completa de todos os agentes da Lava Jato por improbidade administrativa. O absurdo foi tão grande que se isentou partidos políticos de punição por improbidade administrativa. A Lava Jato entrou com ações pedindo ressarcimento do dinheiro desviado em relação aos partidos políticos. Se essa lei valesse hoje, todas essas ações iam acabar, iam se assegurar que esses partidos políticos não iam ressarcir os cofres públicos por meio dessas ações. São bilhões. Bilhões até. Além disso, se estabeleceu um prazo de investigação da improbidade de 1 ano. 1 ano. O que é inviável quando você está investigando crimes transacionais, quando você está investigando propina que circulou em 5 países diferentes e você precisa da cooperação de 5 países. Ou seja, se estabeleceu um prazo para investigação que torna inviável você entregar o resultado que a sociedade espera, que é a justiça, é a responsabilização dos culpados. Vou citar mais 2 mudanças apenas. Eles ainda previram que a pena só vai ser aplicada depois do trânsito em julgado. Ou seja, depois de todos os recursos, por 4 instâncias, somos o único país no mundo com 4 instâncias, o que, com prazos reduzidos de prescrição, como eu mencionei, assegura mais impunidade. E, por fim, eles retiraram da lei várias condutas, vários desvios da função que eram improbidade, dentre eles o enriquecimento ilícito do agente público. Datena, várias convenções internacionais, inclusive que o Brasil assinou, obrigam o Brasil a estabelecer o crime de enriquecimento ilícito do agente público. Ou seja, se eu lá na minha profissão, de repente, eu apareço com um patrimônio incompatível com a minha função, eu tenho que ser punido por isso. Mas, e isso estava previsto onde? Na lei de improbidade. O que eles fizeram? Eles desfiguraram, eles praticamente retiraram essa previsão que previa o ato de improbidade e de enriquecimento ilícito do agente público. Depois que eu me perguntando por que de vez em quando eu não entro na política. Porque eu ouço barbaridades como essas daí. Às vezes eu fico abismado com o que falam para mim, com barbaridades. Já me disseram até que, olha, você para ser político não tem que ter ética. Ética você tem que ir até para ir no banheiro. Ou seja, de Schopenhauer, ou seja, a de Spinoza, até para ir no banheiro você tem que ter ética. Eu já ouvi isso de político, e político importante do Brasil. Já ouvi isso de político. Olha que calamidade. Político não pode ter senso de ridículo. Olha que barbaridade. Olha que calamidade. Já ouvi isso tudo. E quando eu via essas barbaridades e via que o entorno era podre, eu largava esses caras no meio do caminho. Mas como já dizia um velho e bom político fantástico, para você, antes de chegar no Rio, você não pode tirar os sapatos. Tá?
O rio seria o Rubicon, porque você, para conquistar Roma, você tinha que passar pelo Rubicon. E passou pelo Rubicon, já era. Você não vai pescar no Rubicon. Quem disse isso era o Tancredo. Aí você vai para a luta. Eu não tirei os sapatos ainda, mas eu tenho uma vontade tão grande de tirar os sapatos e atravessar o Rubicon. Sabe por quê? Não é por uma questão pessoal, não, porque eu não preciso e só iria me atrapalhar em termos de vida pessoal, como disse o Luciano Huck e a Angélica, entrar na política. Mas é que, como jornalista, eu me sinto completamente indefeso. Você não pode fazer nada. Porque você falando aqui, feito um papagaio, eu falo 7 horas por dia quase que ininterruptamente ao vivo, no rádio e na televisão, isso não muda nada. Esses caras ficam tirando sarro da gente. Quem sabe combatendo no ambiente deles a coisa melhore. Porque também tem aquele outro papo que é muito convencional e muito favorável a esses caras aí. Olha, não adianta entrar na política porque a política te engole. Se for pensar assim, a gente só vai ter boa parte de maus políticos. E os bons políticos acham que não roubar, que serem bons políticos é o suficiente para você combater o estado de coisas do país. Não é, porque eles permitem esses absurdos e foi a maioria que aprovou essas mudanças na lei de improbidade, a maioria gritante. Então, no meio desses caras que aprovaram, tem com certeza bons políticos que não são ladrões, que são gente boa e tal, mas para proteger o colega bandido, ele de repente deixa passar uma lei como essa que deve passar no Senado. Aliás, é a pergunta, o senhor acha que deve passar no Senado essa lei? Datena, essas mudanças que aconteceram foram assustadoras. Eu quero acreditar que o Senado vai analisar isso e vai ver que é um absurdo e não vai passar. Agora, como você falou, a gente vive num ambiente de franco retrocesso. Tudo que está acontecendo nos assusta e a gente muitas vezes se sente impotente. Por isso que é importante a gente ressaltar que alguns políticos lá se opuseram à aprovação dessa lei. Assim como no Senado, vários vão se opor. E nós temos que valorizar os políticos que estão lutando contra a corrupção, que estão lutando pela integridade, 67, pela mudança desse estado de coisas. De 513, 67. 67. É uma realidade dura, né, Datena? Agora, essas pessoas que lutaram contra a aprovação... Mas políticos de direita, de esquerda... Não me preocupa isso, Deltan, não me preocupa isso. Os 67 agiram de uma forma correta, ética e fantástica. O que me preocupa é que tem gente boa dentre os que aprovaram a mudança na regra. O mais preocupante é isso. Não é o cara ter peito de votar contra. É o cara não ter peito de, sendo um bom político, votar a favor. Isso é mais grave. Eu não sei se você me entende. É mais grave. Entendo sim. Entendo e eu concordo com você também quando você coloca que é importante a gente incentivar que pessoas que querem mudar esse estado de coisas entrem na política. A política não pode ser estigmatizada como algo ruim, não, ela é o único caminho de uma democracia para transformação, e o único caminho é a democracia, basta olhar os países ao redor do mundo. Então a gente precisa estimular pessoas que querem mudar esse estado de coisas a entrar, seja pessoa de direita, de esquerda, não importa o espectro ideológico, porque questões como essa que a gente está tratando, a causa anticorrupção, ela é suprapartidária, ela é um pressuposto, ela tem que ser um pressuposto do voto. A gente tem que partir do pressuposto de que a pessoa é íntegra para considerar votar num candidato. Senão você vai ter lá uma pessoa em que simplesmente você não pode confiar porque vai trair a confiança da sociedade, desviando o dinheiro público, traindo os interesses públicos em favor de interesses privados de determinadas pessoas. Olha, a partir do momento que você torna o dolo subjetivo, eu não sei mais o que fazer. Você perguntar para o cara que comete o crime se ele tinha intenção de cometer o crime, ou ter que provar que o dolo está claro aí, você dá um prazo de prescrição absurdo, não é? Simplesmente o golpe que faltava na Lava Jato, no combate à corrupção. Não faltava mais nada. Estão tornando institucional e legal com essas mudanças na lei da improbidade, estão decretando o fim do combate à corrupção no Brasil. Porque como é que você pode provar dolo subjetivo e diminuir prazo desse aspecto e ainda ressarcir o agente que comete crimes contra o Estado usando o dinheiro do Estado? Isso é um absurdo. Eu acho que
Esse seria o golpe fatal que estamos esperando aí na Lava Jato. O golpe fatal não é na Lava Jato. Lava Jato é uma denominação da forma de você combater a corrupção. Agora, a reforma política se fala desde antes da chegada das caravelas. Se fala em reforma política no Brasil. Depois teve lá o reinado, depois teve a república, depois chegou o Estado Novo, depois que era a ditadura, não é? E daí foi progredindo, para a gente chegar na nossa golpe militar, e depois para a gente chegar na nossa tênue democracia, não é? E quando você chega na nossa tênue democracia, as instituições funcionam, porque mandam 2 ex-presidentes para a cadeia, né, e empicham 2 ex-presidentes. Então as instituições funcionaram na nossa doente e tênue democracia. Aí quando você começa a querer pegar bandido da política e fora da política, empresários que corromperam e políticos que foram corrompidos, você vem e acaba com a Lava Jato, ou diz que a Lava Jato agiu errado de várias formas, em várias situações. E agora com essa lei da improbidade, seria o golpe final no combate à corrupção, passando essas mudanças na lei, não, Deltan? Datena, é um retrocesso muito absurdo, assustador, como você mencionou. Esse quadro que você descreve, ele reflete o nosso sentimento diante da realidade que está se desdobrando diante de nós. Agora, é muito pior do que isso. Esse é um dos aspectos do retrocesso, por mais absurdo e assustador que seja, tem muito mais acontecendo. A gente vê um desmonte progressivo do modelo de combate à corrupção que permitiu que a Lava Jato trabalhasse e alcançasse resultados ao longo dos últimos anos. E esses retrocessos atingem, como você bem ressaltou, não só a Lava Jato, não é só as sentenças da Lava Jato que estão sendo anuladas, mas você atinge a própria possibilidade de se trabalhar contra a corrupção estabelecida em regras que vêm desde a década de 90, desde a Constituição. A Lei de Improbidade é lá de 1992 e vinha sendo usada até hoje. Aí, aproveitando-se desse momento de reação, se desmonta a Lei de Improbidade, se desmancha a Lei de Improbidade. Além disso, se aprova uma lei de abuso de autoridade, ano retrasado, se aprovou uma lei de abuso de autoridade, acho que em 2019, que ela não só puniu abusos, mas ela amarrou investigadores em investigações legítimas contra pessoas poderosas. Você vê ainda o fim das forças-tarefas que aconteceu nesse ano. Você vê ainda a questão sumiu a tela aqui para mim, mas eu não tenho certeza se vocês continuam me escutando, mas a gente vê Estamos ouvindo. Ah, ótimo, que bom. Você vê ainda decisões que vieram, como a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impediu a prisão após a segunda instância. E quando você acaba com a prisão após a segunda instância, você acaba com uma perspectiva de julgamento justo, de uma punição justa dentro de um prazo adequado no Brasil. Porque, como eu mencionei antes, são 4 instâncias com infindáveis recursos. Enfim, existe uma série de características essenciais para se produzir justiça e estão sendo retirados os instrumentos da nossa mão. E agora, se a gente quer, como brasileiro, se a gente quer avanços e não retrocessos, a gente precisa se articular como sociedade brasileira. A gente não pode ser como aquele time de futebol de criança que todo mundo corre junto atrás da bola. A gente tem que se articular como sociedade brasileira para que venham mudanças boas e não mudanças ruins. A gente precisa se articular para que passe, por exemplo, a PEC que está lá nas mãos do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, a PEC que proíbe, que restringe, que acaba praticamente com o foro privilegiado. Está na mão dele colocar em votação isso desde 2019, faz 2 anos que está na mão do presidente da Câmara. E ainda não foi colocado em votação, já passou no Senado e, se for aprovado na Câmara, praticamente acaba com o foro privilegiado. Está lá na Câmara também para ser votada a PEC que garante a punição depois da segunda instância. Mas, veja que em vez de avançar essas pautas que favorecem a sociedade, que atendem à legítima expectativa da sociedade, o que avançou foi ontem, de afogadilho, essas mudanças na lei de propriedade, sem uma discussão social. Foi aprovada urgência e em seguida já votada. A impressão que dá, olhando de fora, é que se estava com vergonha de aprovar isso e que por isso se assodou, não permitiu um debate social, não permitiu uma crítica social e se aprovou urgência e logo em seguida se aprovou a mudança. Quem aprova isso não tem vergonha de nada, não. Pelo contrário, não tem vergonha na cara quem aprova isso. Não pode se alegar que estavam com vergonha. Muita gente que votou a favor dessas mudanças pode estar envergonhada agora, porque tem gente boa no meio dessas pessoas. Porque gente boa às vezes comete crimes graves. Esse é um crime grave contra a nação,
que pede para que a corrupção seja combatida. Nós devemos retomar a pauta agora das atitudes do juiz Moro, não é? Do ex-juiz Moro. O juiz Moro, que representava na época o ponto principal do combate à corrupção, porque havia toda uma equipe trabalhando, né, desde as investigações da Polícia Federal aos senhores procuradores, mas o juiz Moro representava, na realidade, a grande figura do herói que combatia a corrupção no Brasil. O senhor acha que ele tomou uma decisão errada ao passar para o outro lado e ao passar para a política, e isso enfraqueceu, depois principalmente que ele saiu do governo Bolsonaro, as operações da Lava Jato e a Lava Jato em si? Foi um erro tático do Moro e isso atrapalhou demais e facilitou para que essa turma que não quer ser investigada colocasse as mangas de fora. A lei foi aprovada da noite para o dia. Tem lei que não passa, o que eu disse das caravelas é verdade. Não tinha nem Congresso, não tinha nem Estados brasileiros, não tinha nada e os caras já eram contra a reforma política. A nossa Constituição, diferente da Constituição americana, ela é uma Constituição feita por políticos, por exemplo. Não é? Por isso que a gente emenda toda hora, porque ela é causuística. A Constituição americana tem 3, 4 páginas lá e é feita por notáveis que fizeram a Constituição americana e, de repente, ela foi desfeita e tudo bem. A nossa não. A nossa já nasceu errada, já com um político metido no meio e cheia de causuísmos, que é emendada a toda hora e rasgada a toda hora. Esse é o grande detalhe. Então esse é o grande mal do Brasil. Foi uma tática errada do Moro se deixar convencer, até com boa intenção, de entrar na política naquele momento que ele entrou? É muito fácil, Datena, a gente olhar agora para trás, ver que não deu certo e criticar. Agora, a análise que a gente tem que fazer é daquele momento. Será que ele tomou a decisão adequada, de acordo com as informações que ele tinha disponíveis naquele momento? Eu preciso ressaltar que essa foi uma decisão pessoal dele, que ele não nos consultou em nenhum momento, que a gente não influiu em nenhum momento. Agora, eu consigo entender, olhando pelos olhos dele, tentando fazer esse exercício, consigo entender a decisão que ele tomou, quando eu tomo por pressuposto o fato de que, quando você olha uma operação muito parecida com a Operação Lava Jato, que aconteceu no Brasil, foi a Operação Mãos Limpas na Itália. E o que aconteceu na Itália? Na Itália, os procuradores, os juízes, como aqui no Brasil, eles tinham um poder muito limitado de ação. E depois de eles fazerem a Operação Mãos Limpas, o que aconteceu foi um grande retrocesso, porque a classe política reagiu e contra-atacou. Reagiu e contra-atacou e ao longo de mais de 10 anos aprovou uma série de leis que não ajudavam o combate à corrupção, mas enfraqueciam, que encurtavam prazos prescricionais, como foi aprovada ontem essa lei a mudança na lei de improbidade, que destipificava, que descriminalizava crimes, que acabava com certos crimes, que uma série de mudanças que prejudicavam o combate à corrupção e os procuradores, os juízes italianos não podiam fazer nada. Então, o que eu vejo que ele fez aqui foi, vendo uma sequência que não funcionou bem na Itália, ele quis fazer algo diferente. Ele pensou que ele já tinha atuado contra a corrupção em casos concretos, mas era necessário levar esse combate à corrupção além, para mudar o sistema, para avançar contra a corrupção, mudando leis e regras e para barrar retrocessos. E a perspectiva que eu tenho é que com essa intenção que ele foi a Brasília. Agora, é claro que, sendo engenheiro de obra pronta, olhando para trás, vendo que não deu certo, né, que o combate à corrupção não avançou, que retrocedeu, eu poderia dizer que não foi um movimento bem sucedido, tá? Agora, é importante também eu ressaltar que todas essas críticas que eu estou fazendo, as próprias mudanças da lei de probidade, são críticas que a gente faz num contexto de democracia, de liberdade de expressão, para o fortalecimento das instituições que devem sempre ser respeitadas. E eu faço essas críticas todas como cidadão, não estou aqui como procurador. Como procurador, eu trabalho lá nas investigações, nos processos, eu estou aqui fazendo críticas a partir da experiência que eu tive, a partir dos estudos, todo o direito, professor. Né? Com todo o direito constitucional. Qualquer cidadão pode fazer isso. Exatamente. Agora vamos ver o papel do... A gente quer um país melhor, né? O senhor qualificou como assustadoras essas mudanças, é isso? Exato, são assustadoras, Atena. Quando eu fui olhar de madrugada isso. Eu achava que era um pouco ruim, que tinham feito algumas imitações, mas é claro que toda lei pode ser aperfeiçoada. Então é legítimo que o parlamento queira mudar a lei de improbidade
porque tinha coisa lá que podia ser alterada, podia ser mudada para melhor. E eu imaginei que o Congresso poderia ter aperfeiçoado determinados pontos. Eu não tinha olhado antes o anteprojeto que propunha essas mudanças, e eu fui olhar e eu tomei um susto depois do outro ao longo da madrugada. Eu relacionei lá dezenas de pontos de retrocessos, dentre aqueles, eu trouxe aqui 5. Vamos repetir os principais. Vamos repetir os principais que o senhor, como agente do judiciário, ao lado da lei, combatendo a corrupção, dá para o senhor elencar os principais absurdos e dessa reforma que o senhor classifica como assustadora? O senhor pode elencar esses pontos principais? Com calma até, porque a gente tem tempo. Eu não sei se o senhor tem tempo, mas nós temos. Tenho sim, Datena. Eu vou mencionar 5 principais, mas quem quiser ver vários outros, eu mencionei lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, eu mencionei uma série de pontos, tá? Vou trazer 5 principais que eu destaquei que são mais fáceis de compreender. Primeiro, toda ação da justiça, ela tem que ter um prazo para acabar. Ela tem que ter um prazo para acabar por questão de segurança jurídica. E quando não acaba dentro desse prazo, você acaba completamente com a ação. Isso se chama prescrição. A lógica da prescrição é a seguinte: se a gente não se mexe para punir alguém, então que não puna mais. O problema é que essa lei, a mudança que foi feita, ela faz com que mesmo quando a gente se mexe para punir, mesmo quando a gente faz tudo para punir alguém, ainda assim a prescrição vai acontecer e num prazo muito reduzido. Foi reduzido o prazo de prescrição para 4 anos depois que você ajuiza a ação. Isso significa que em todas as ações da Lava Jato, que a gente ajuizou em 2014, 2015, 2016, e já passaram esses 4 anos, isso significa que todas elas vão estar prescritas, elas vão ser encerradas sem qualquer punição, garante a impunidade das pessoas. Segundo ponto, então o primeiro ponto, garante-se a impunidade pela redução da prescrição, depois de proposta ação, foi reduzida para 4 anos. Pelo sistema judiciário que está aí, é impossível você, em 4 anos, poder estabelecer o processo de ponta a ponta. Então, inviabiliza. O prazo inviabiliza a ação, o fim da ação, e viabiliza muito a prescrição dos crimes. É o mesmo caso do Lula, que foi inocentado daquele processo, né, praticamente não existe mais, porque haveria relação incestuosa do agente judiciário, do juiz com os procuradores, e ele tem mais 8 processos, ele nunca mais vai ser julgado por isso, já era. Não só se tornou ficha limpa, como jamais vai ser julgado por isso. Agora esse prazo aí é ainda menor e absurdo, então não dá, uma coisa inviabiliza a outra. Vamos lá, esse é o primeiro, vamos para outro. Isso, Datena. E é impossível atender esse prazo, como você bem ressaltou, quer porque os crimes são complexos, como crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como a gente identificou na Lava Jato, quer porque existe uma sobrecarga do judiciário, quer porque a própria mudança da lei, sabe o que ela disse? Ela disse que o juiz tem que autorizar todas as provas pedidas pela defesa. Cara, isso é uma coisa assim impensável. O juiz não pode analisar criticamente se a prova vai ou não ser útil. Mais impensável ainda é o dolo subjetivo. É o dolo intencional ou não. Isso é um absurdo. A exigência de uma prova, como você bem ressaltou, de uma prova do dolo, do modo como foi prevista, é colocar em cima do Ministério Público um ônus de prova muito maior do que existia, muito mais difícil e que vai tornar muito mais difíceis as punições. Agora, eu concordo que isso aí é equivocado também, agora tem absurdos muito maiores que vão garantir impunidade, como esse prazo prescricional, como Vamos também, lá. em segundo lugar, se isentou os partidos políticos, eles foram isentos de qualquer punição de improbidade administrativa. Ou seja, se o partido político se envolver em desvio de dinheiro público, como o Ministério Público acusou que vários partidos se envolveram em desvio de dinheiro público na Lava Jato, como se identificou e se comprovou e se acusou que isso aconteceu, as ações ainda estão pendentes de julgamento, estão tramitando, mas essa lei já vem e isenta eles de responsabilidade. Diz, não, o partido político não responde por improbidade. Essa, a meu ver, é uma resposta à Lava Jato. O que eles estão dizendo não toquem nos partidos políticos. E a gente está falando de partidos políticos aí grandes, e não de 1, 2, vários que se envolveram em atos de corrupção, segundo a Lava Jato trouxe evidências, provas. Quase todos. Para o pessoal ter uma ideia, uma empreiteira, e o centro do esquema identificado pela Lava Jato não eram as empreiteiras, não eram as empresas, era o sistema político partidário. Uma empreiteira implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos.
Então, a gente está falando aí de um estado de corrupção sistêmica. E se a gente quer diminuir isso, Datena, a gente precisa fortalecer as leis contra a corrupção e não enfraquecer, como aconteceu ontem. Então, o segundo ponto é, se isentaram os partidos políticos de punição por improbidade administrativa. Terceiro ponto, se previu um prazo máximo de investigação, um tempo máximo de investigação de 1 ano. 1 ano. Isso é inviável quando você está tratando de crimes complexos, de corrupção e de lavagem de dinheiro transnacionais. Porque em vários casos, como o caso Pasadena, por exemplo, que foi um desvio a partir da compra da refinaria de Pasadena, você teve que coletar provas de 4, 5 diferentes países. Preço superfaturado. Foi de um preço super hiperfaturado. Exatamente, para o pessoal ter ideia, nessa compra de Pasadena, o Tribunal de Contas da União apontou um superfaturamento maior do que 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares. Foi algo absurdo. Foi comprada uma refinaria enferrujada que não servia para refinar o tipo de óleo brasileiro e numa operação recheada de pagamento de propina. Quase 4 bilhões de reais. Isso de superfaturamento. Exatamente, isso de superfaturamento. Vamos então, ao outro ponto. Exatamente. O terceiro ponto foi reduzido o prazo de investigação de um modo que inviabiliza a investigação. Quarto ponto, as penas só vão poder ser aplicadas depois do trânsito em julgado. Datena, qual que é um dos principais objetivos do aparato anticorrupção em relação à corrupção política? Ora, é você retirar os políticos contra os quais pesam fortes evidências de corrupção da vida pública, para que eles não sigam lá administrando o dinheiro público. Imagine o cidadão que está nos escutando que você descobre que o síndico do seu prédio, do seu condomínio, está desviando dinheiro. Tudo bem, ele só vai ser punido depois de uma ação judicial em que ele vai ter o direito à ampla defesa ao longo de anos, tudo bem. Mas você tem que retirar essa pessoa do cargo. Você não pode deixar ela lá executando os serviços. Você jamais deixaria uma pessoa contra quem pesam fortes evidências de corrupção continuar a ser síndico do seu prédio. Mas as mudanças que vieram impediram, limitaram muito a possibilidade de você afastar a pessoa do cargo público e ainda disseram que as punições, como a própria perda do cargo público, o afastamento da função pública, a suspensão dos direitos políticos, só vai acontecer depois de julgado o caso em 4 instâncias e infindáveis recursos, ou seja, isso vai acontecer se acontecer depois de 10, 15 anos, isso se não prescrever, e muito provavelmente vai prescrever antes disso. Essa, então, é a quarta mudança. A punição... Faltou a quinta. Essa é uma garantia de justiça lenta, e justiça lenta, por definição, é injustiça, né? A quinta mudança foi... É mais ou menos o seguinte, Deltan, antes da quinta, é mais ou menos o seguinte, tem um político canalha, dos piores que eu conheço, que instituiu o rouba mais faz e virou brincadeira para o Brasil aquilo ali, e daí a coisa que já era ruim degringolou. O sujeito rouba mais faz. Agora, nós estamos diante de uma situação muito pior, que é o rouba e tanto faz. Se fez ou se não fez, partidos e políticos vão ficar impunes diante dessa lei se ela passar no Senado. Resta saber se os nossos senadores serão uma barreira moral para essa lei moral, essa mudança imoral das leis, da lei da improbidade. Resta saber se a gente vai ter goleiro, né? Foi um pênalti mal dado, em que se julgou a intenção, foi um pênalti roubado, que se julgou a intenção, né? E agora resta saber se o Senado vai ser o goleiro moral da política desmoralizada política brasileira. E só lembrando que a improbidade é a ilegalidade no comportamento do agente público, né? É uma espécie de ilegalidade, um desvio no exercício da função pública. Peculato, prevaricação e daí por diante. É o pênalti mal marcado, roubado, é o pênalti roubado. A Câmara fez isso. Agora, o VAR foi lá e bate o pênalti. Agora, resta saber se o Senado vai ser o goleiro da ética, da moral, e impeça que esse absurdo dessa mudança passe. Vamos esperar. Faltou a quinta. A quinta mudança. A quinta mudança foi vários desvios de função pública, várias ilegalidades no exercício da função pública deixaram de ser improbidade administrativa. Eles mudaram as regras para fazer com que várias coisas não caracterizem mais improbidade administrativa. E um dos exemplos de algo muito grave, que era improbidade e deixou de ser improbidade, é o enriquecimento ilícito do agente público.
Quando um agente público, vamos dizer lá, um presidente da Câmara, e eu cito isso porque foi investigado e foi identificado um patrimônio incompatível no passado em relação a um ex-presidente da Câmara, quando um deputado, quando um promotor, um procurador da República, um juiz, foi identificado que ele ganha um salário X, mas ele tem um patrimônio de 100 vezes X, um patrimônio imenso, incompatível com a herança, incompatível com o ganho lícito da família, incompatível com o salário, essa pessoa ela tem que ser punida. Essa pessoa tem que ser punida, tem que ter um modo de punir essa pessoa. Ainda que você não descubra o que ela fez errado. Ora, se ela devia ter um patrimônio disso aqui, desse tamanho pequeno, legal, e ela tem um patrimônio imenso, incompatível com os ganhos, com a história da vida dela patrimonial, essa pessoa tem que ser punida, mesmo que você não descubra o que ela fez errado, porque nem sempre é fácil descobrir o que fez errado. Agora, existia essa previsão na lei de improbidade para você punir essa pessoa. E essa possibilidade de punição é o que mandam várias convenções internacionais contra a corrupção. Só que ontem eles acabaram com essa possibilidade. Para ser bem assim, sucinto e resumido, eles acabaram com a possibilidade de você punir um agente público que de repente aparece com um patrimônio absurdo, incompatível com o seu patrimônio original, com a sua renda, com as fontes lícitas de patrimônio que ele tem. Tinha um cara que tinha não sei quantas fazendas, era um político que tinha não sei quantas fazendas e ganhando 12, 13 mil reais, e numa delas ele construiu um castelo. Eu, como muita gente, desci o cacete. Ele me processou e ganhou o processo. Pra você ter uma ideia. Isso foi bem antes da Lava Jato, onde os caras não tinham medo de roubar, e pelo jeito continuam sem medo de roubar, porque o processo de corrupção não parou e se acelerou demais depois dos ataques totais aí à Lava Jato. Agora, o que startou isso, claro, né, para você arrebentar com a investigação ou com um julgamento, você vai, pega a Polícia Federal que investigou, tenta atacar uma instituição que, a meu ver, é uma das melhores instituições de combate ao crime do mundo, não é? Com gente muito honesta dentro da Polícia Federal. Aí você vai e ataca a Polícia Federal. Da outra ponta, você vai atacar o juiz que representava o super-herói com uma relação incestuosa com os procuradores, tá? Que não deveria ter tido essa relação. O processo de julgamento da suspeição do juiz Moro, que me parece o X da questão, tá? Que vai ser retomado. Quais são os pontos que você considera mais frágeis desse processo? É importante também elencar. Datena, essa ideia de que existia um conluio entre juízes e procuradores, ela só tem um problema. Ela é incompatível com os dados da realidade. Quando você vai olhar os casos da Lava Jato, você tem que o ex-juiz Sérgio Moro, ele absolveu mais de 20% dos réus que o Ministério Público acusou. Como é que você vai falar de conluio quando ele absolve mais de 20%? Mas o Ministério Público recorreu, ou seja, discordou, recorreu contra praticamente 100% das sentenças do juiz. De 45, nós recorremos de 44 sentenças. Ou seja, a gente discordou quase sempre. Além disso, o juiz indeferiu, ele não concordou, ele não concedeu centenas de pedidos do Ministério Público. Como é que você vai falar de conluio nesse contexto? E mais, quando você fala, não, mas no caso específico do ex-presidente Lula teria existido uma suspeição. Ora, a maior garantia da imparcialidade do julgamento, a maior garantia é a fundamentação dele em fatos, em provas e na lei. E o julgamento estava fundamentado em fatos, em provas e na lei, e quem disse isso não foi ele, quem disse isso foi um tribunal que revisou de outros 3 julgadores imparciais, e além disso um segundo tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, 4 ministros, inclusive ministros indicados pelas gestões petistas estavam lá, para não dizer que eram pessoas que tinham um viés contrário, não, eram pessoas imparciais, pessoas que estavam julgando o caso e entenderam que existia culpa naquele caso. É claro que eu respeito o Supremo, as decisões que ele proferiu, ele anulou isso e agora cabe à justiça dar a última palavra. Mas, como você disse, as chances de prescrição e impunidade foram ao céu. Todos nós respeitamos o Supremo, né? Quando você fala em Deus, você fala em Supremo. Quando você fala em Suprema Corte, você fala em pessoas que tiveram capacidade moral, técnica, ética, de chegar a ser um juiz do Supremo. É um cargo que muita gente tem um orgulho enorme de ter.
com todo o respeito que eu tenho ao Supremo também, por que é que, em determinado momento, o Supremo aprovou um instamento burocrático que há muito vem penalizando a lei e a ordem do Brasil, que é a prisão de segunda instância. Há países que prendem já, dependendo do crime, em primeira instância mesmo. No Brasil você vai até a quarta instância. Aí o Supremo esteve ao lado da aprovação da prisão em segunda instância, como esteve ao lado de várias decisões tomadas aí numa vara que hoje eles consideram uma vara que não tinha condição de julgar processos contra determinadas pessoas. Com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, por que a posição do Supremo lá atrás foi uma e hoje é outra? O que aconteceu foi uma mudança de voto da Atena de um ministro. O ministro Gilmar Mendes, ele tinha votado lá em 2016 a favor da prisão em segunda instância, com um voto muito contundente em 2016, e em 2019 ele muda de lado, e aí você muda uma maioria muito frágil, de 6-5, e esses 6 votos passam a ser contrários à responsabilização em segunda instância. E como você bem colocou, não existe isso no mundo. Não existe responsabilizar a pessoa depois de 4 instâncias do mundo. Aliás, não tem nenhum lugar no mundo que tenha 4 instâncias. E onde você vê a responsabilização depois da... Quer dizer, no mundo, a responsabilização acontece, em regra, depois da segunda instância ou mesmo depois do julgamento na primeira instância. Mas nunca depois de 4. Isso é acabar com a possibilidade de justiça material no Brasil, de uma responsabilização dentro de um prazo razoável de quem comete infrações graves. Nós precisamos, se nós queremos um sistema melhor, um Estado de Direito, nós precisamos que as pessoas que cometem infrações as mais graves para o país, como a corrupção, sejam responsabilizadas dentro de um prazo razoável e de modo efetivo. E precisamos que políticos que se envolvem com corrupção, contra os quais pesam fortes evidências de corrupção, sejam afastadas dentro de um prazo célere da vida pública. Senão o que vai acontecer, e a gente vai ver acontecer isso agora, Datena, mesmo nos casos da Lava Jato, a gente vai ver políticos que estão envolvidos até o pescoço com a Lava Jato, continuando na vida pública, buscando eleição, reeleição. A gente vai ver isso acontecendo. Por quê? Porque os julgamentos vão demorar ainda década para acontecer. Então a gente precisa mudar esse sistema, senão jamais vai ter justiça no Brasil de fato. E hoje, diante de tudo isso, como é que o senhor vê o Lula caminhando para disputar a presidência da República com chance de vencer, porque está pau a pau com o Bolsonaro? Como é que o senhor vê tudo isso? Datena, essa é uma pergunta sobre cenário político, muito política. Eu vou me abster de fazer comentário para evitar uma equivocada interpretação. Não, mas é um cara que foi julgado com base em investigação da parte de vocês. Ela é política, mas o resultado é político. Mas foi investigação conduzida por vocês aí em Curitiba. A pergunta é técnica também, além de política, ela é técnica. Podia ser o Lula como qualquer outro, mesmo porque isso já forma uma jurisprudência e um monte de político com ficha suja vai se tornar a ficha limpa e vai se candidatar. O Lula é apenas um dos casos. A pergunta não é... O final dela é político, mas a pergunta é técnica. Envolve o julgamento que vocês fizeram. Você acabou de dizer que foi um julgamento absolutamente normal e que não havia essa condição incestuosa do Moro com vocês. Toda a nossa atuação foi jurídica, foi judicial e, como você bem colocou, mesmo sendo jurídica, isso tem efeitos no mundo político. Digamos que você realize uma busca e apreensão relacionada a crimes praticados por um político. É claro que isso, dentro do jogo político, vai ser usado em favor de A ou em favor de B, mas isso não nos compete, a nossa atuação é jurídica. Quem criminalizou a política não fomos nós. Quem criminalizou a política foram políticos que praticaram crimes. Isso é criminalização da política, e não a atuação da justiça para punir crimes praticados, seja na política, seja na medicina, seja na engenharia, seja em qual profissão for, seja no meio empresarial e por aí vai. Quando a gente olha a situação do ex-presidente Lula, eu discordo dos julgamentos que revisaram os casos criminais. Eu discordo, por exemplo, da decisão que declarou suspeição, sobre a qual a gente já conversou, e eu discordo também da decisão que disse que Curitiba não era competente, não era o lugar certo para julgar esse caso. Veja que não só a justiça de primeiro grau, mas também de segundo grau e de terceiro grau, o próprio Superior Tribunal de Justiça, disseram que era Curitiba. Então, quando o Supremo vem e discorda e manda para Brasília,
ele está criando uma situação em que não tem como a sociedade ganhar, não tem como o Ministério Público ganhar, porque se tivesse sido processado em Brasília esse caso, o Superior Tribunal de Justiça disse que era Curitiba, ia ter anulado. E aí a gente fez em Curitiba, e aí o Supremo Tribunal Federal vai e fala que é Brasília, anula também. Ou seja, se você se você correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. Não tem para onde você correr. Tem que chamar o Einstein. Aconteça de um jeito, exatamente, quer acontecer de um jeito, quer acontecer de um outro jeito, o caso vai ser anulado. Isso não aconteceu só com o caso envolvendo o ex-presidente Lula, aconteceu com o caso envolvendo o ex-presidente Temer também. Estava tramitando no Rio de Janeiro e se anulou, se transferindo para Brasília. É muito difícil você avançar e você produzir justiça nesse tipo de cenário em que a gente vive, em que existe esse tipo de discussões que, a meu ver, sim, são filigranas, discussões sobre competência, qual o lugar certo. Ora, o que importa tanto não é o lugar, mas é se o julgamento foi justo, foi em cima de provas, de fatos da lei, e se tinha uma justificativa para aquele juiz estar atuando naquele caso. E no caso Lava Jato, evidentemente existia. O meu medo agora é que essas decisões sejam expandidas para uma série de outros casos. Agora, voltando para a tua questão. Vão ser. Vão ser. Eu que não entendo nada de legalidade, vão ser. Já estão sendo, inclusive, de uma forma institucional. Essa mudança na lei de improbidade é produto do que aconteceu lá atrás com as decisões que o Supremo mudou, que tinha determinado voto e alterou. Eu disse chamar o Einstein não foi à toa, não. Não é porque ele foi uma mente mais brilhante de todos os tempos. É a teoria da relatividade, né? O tempo é relativo ao espaço, de universos paralelos. No momento, foi uma conquista excepcional a prisão de segunda instância. No outro passa a não ser. O juiz Fachin demora 4 anos sentado em cima da decisão do caso do ex-presidente Lula. 4 anos depois, pertinho da eleição, ele entra em campo com essa decisão que poderia ter sido dada lá atrás. Então é uma questão espaço-tempo e teoria da relatividade. Tá? Agora tem um caso que nós falamos ontem aqui, o senhor ia completar alguma coisa, mas eu conversava com o Marcelo Freixo que a situação fica mais grave ainda. O Marcelo Freixo sempre foi um cara que combateu milícia e sempre foi um cara muito ameaçado pelas milícias de morte, não é ameaçado por brincadeira. Além disso, há questões claras de crime organizado que financiou campanha de muita gente que se elegeu. Crime organizado, digo, PCC, Comando Vermelho, de aí por diante, e há mais do que clara a participação de milícias também dentro do processo político. Isso tudo aliado a uma conjuntura que nós temos aí, de que políticos vão ficar praticamente isentos de qualquer crime com o dinheiro público, uma coisa aliada à outra nos leva mais ou menos ao que aconteceu na Colômbia alguns tempos atrás, e olha que estabilizaram a situação. O Pablo Escobar foi parlamentar na Colômbia. Havia guerrilha que participava de tráfico de droga, esquerda, direita, e daí por diante, centro, e daí por diante. Né? De repente a Colômbia se estabilizou e agora está numa guerra civil, numa encrenca desgraçada, quer dizer, isso não acaba nunca mais. Essa situação com a outra situação, criminosos entrando na política e próprio político virando criminoso, isso é uma combinação que não dá certo em lugar nenhum do mundo, não deu. Na Itália, as duras penas conseguiu-se combater a máfia, que existe até hoje, mas de menor grau, mas juízes foram mortos, procuradores foram mortos, políticos foram mortos. Da Colômbia, a mesma coisa. Essa combinação que está acontecendo aqui no Brasil está me cheirando muito mal. Datena, é muito preocupante quando você vê não só políticos específicos ou agentes públicos específicos se desviando, se corrompendo, mas quando você vê que o sistema estimula isso. Quando você vê, como você disse, está se formando um sistema que é prejudicial para a sociedade. E veja o que acontece no sistema político. O político que pratica a corrupção, ele consegue muito dinheiro. Parte do dinheiro vai para o bolso dele e parte ele reinveste nas campanhas eleitorais. E existem pesquisas que mostram que existe uma correlação entre dinheiro investido na campanha e número de votos que a pessoa recebe. Ou seja,
Os políticos que desviam dinheiro público, eles saem na frente nas corridas eleitorais. Eles têm mais dinheiro para a campanha, investem mais e tendem a ser reeleitos. E sendo fundo partidário, eles... só fundo partidário além do são fundo milhões, partidário, né? Isso. Agora, a corrupção praticada desequilibra o jogo porque ele não recebe só o dinheiro do fundo partidário, que hoje já beneficia quem já está na política. Veja que no fundo partidário, aí, em eleições recentes, coisa de 90% dos recursos, mais de 60% dos recursos, pelo menos, foi para 10%, 15% dos candidatos. Existe um desequilíbrio, se beneficia quem já está lá. Então já tem um ciclo que tende a se perpetuar. E aí você reforça esse ciclo pelo fato de que quem pratica corrupção desvia dinheiro e consegue injetar em campanha, e isso aumenta a probabilidade da pessoa ser eleita. Então você gera um círculo vicioso ali, um sistema em que as coisas tendem a perpetuar a permanência de corruptos no sistema político, o que é muito ruim. A gente precisa mudar esse sistema. E a gente está falando sobre coisa ruim, mas a gente tem que sempre ressaltar que a história não é uma marcha necessária rumo ao sucesso ou rumo ao fracasso, rumo a melhora ou rumo a piora. Não. Nós todos, cidadãos brasileiros, nós somos atores desse processo. E nós podemos mudar essa realidade, nós podemos impactar essa realidade por meio do exercício da cidadania, Datena. Olha, é uma pena que a gente tenha que interromper o papo agora, mesmo porque o senhor tem agenda. A gente está com o doutor Júlio Croda, que é uma das mentes mais brilhantes nesse combate ao coronavírus, não é? Eu não sabia que ele já estava esperando há algum tempo, mas foi muito importante essa conversa que nós tivemos, porque essas mudanças na lei da improbidade, elas são tão virulentas quanto o coronavírus, porque elas matam em massa. A corrupção mata em massa. É responsável pela falta de empregos, é responsável pela evasão de divisas que deveriam ser honestas no país e não são, é responsável pela fome de milhares de pessoas e daí por diante. Deltan, foi um prazer conversar contigo, um ótimo dia e estamos aqui sempre à disposição. Fica com Deus. Eu que agradeço, Datena. Obrigado a você, aos telespectadores. Foi um prazer estar com você nesse momento e que a gente possa sair daqui mais do que indignados, porque a indignação ela pode ser uma energia destrutiva ou construtiva, que a gente possa usar essa indignação para uma transformação positiva, para ir cobrar mudanças dos parlamentares, para votar melhor, para exercer a nossa cidadania. Um grande abraço. Abraço ao senhor, foi ótima a sua participação, foi boa mesmo. O senhor tenta combater a corrupção com outros tantos no Brasil e é difícil, hein?